Boa noite, como vai? Tudo bem? Paulo Renato, como vai? Boa noite, pessoal. Só aguardando aí o Dr. Felipe entrar para a gente começar a conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Felipe já está entrando. Felipe, é só solicitar que a gente já começa. Obrigado, pessoal, por estar entrando. Hoje é um especial, porque vamos falar de um tema bem interessante. O Felipe já está entrando, já está conectando com a gente. Olá, Felipe. Oi, Marcinha, tudo Tudo bem? bem, querido? Tudo jóia? Quanto tempo? Pois é, faz um tempinho que a gente não se fala, né? Pois é. E hoje eu estava falando que eu tenho um convidado especial aí hoje, né? O Felipe, ele é um presente que a Mundifarma me deu, né, Felipe? Quando eu Ah, trabalhei lá, né? Recentemente eu saí, mas ficaram os amigos, né? Então eu sou eternamente grata à Mundifarma pela essa oportunidade. é mútuo. E é verdade, porque o Felipe, a gente teve uma sintonia aí e fizemos bastante coisa interessante nesse período aí em que estivemos juntos através da Mundifarma, né, Felipe? E aí eu falei, bom, não tem pessoa que eu já ouvi falar e já tem vivido muito essa experiência, não só nos seus conhecimentos, mas também na prática, que é a abordagem da espiritualidade dentro de um contexto de doença, e aí o nosso foco hoje basicamente em dor crônica. E muitas das pessoas aqui, Felipe, que acompanha e que eu já vi que entrou, né? Entraram pessoas que são pacientes e outros, maioria profissionais também, né? E aí, quando a gente pensa, né, em espiritualidade, né, sabemos que dos anos 90 para cá mudou um pouquinho esse modelo biomédico, né, de avaliação, de abordagem do paciente nesse contexto mais biopsíquico, sócio e espiritual, né? Então se fala muito nisso de um tempo, de uns anos para cá, né? E aí eu queria saber, na sua lente de profissional de saúde, né, teólogo aí, e, né, dentro dessa área da espiritualidade, escrevendo tanta coisa, dando tantas aulas, o que que é para você, né, nesse contexto de doença, de saúde e doença, a espiritualidade? Eu acho que, bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa véspera de feriado, né? Agora é mais difícil acompanhar os feriados, porque por causa da quarentena, quase todos É, os dias são feriados. Espero que o ano que vem a gente reponha esses feriados todos que nós estamos perdendo. Mas entrando nesse assunto que nós estamos comentando, né? É importante, acho isso que você pontuou, Márcio, o quanto a partir da década de 90, do final dos anos, do começo dos anos 90, você tem um processo disruptivo com uma série de movimentos, a princípio com os paliativistas, Kubler-Ross, falando sobre a necessidade quase que eminente de você retornar a um modelo assistencial que considere a pessoa como um todo. E aí nós começamos a construir modelos que foram ampliando a assistência em saúde, foram construindo uma perspectiva mais holística, inicialmente com a saúde mental, voltando a dialogar com a saúde a partir de uma ótica biomédica propriamente, incorporando o social e, mais recentemente, na área médica, na área de assistência em saúde, com o Harold Koenig, que é, acho que um dos principais autores desse tema na nossa área, reincorporando a espiritualidade como uma dimensão necessária à assistência. Eu falava isso ontem numa reunião da BP, que a espiritualidade voltou para a assistência em saúde
não porque é uma novidade, mas porque a assistência em saúde não pode prosseguir sem ela. E é fundamental que a gente comece compreendendo a espiritualidade como uma dimensão do ser humano necessária, como uma dimensão inerente a todo ser humano. Porque eu vou conceituar a espiritualidade a partir dos conceitos do Koning como sendo algo distinto de outras coisas, como humanismo, valores, moral e saúde mental, porque é uma conexão com o sagrado, é uma conexão com aquilo que é transcendente. Na definição da Christine Puchalski, que é uma outra mestra nesse tema, nessa interface saúde e espiritualidade, ela define a espiritualidade como um aspecto da humanidade, portanto, inerente a todos nós, que se refere à maneira como o indivíduo vê e expressa significado e propósito. Então, ela traz duas palavras que, para mim, são preciosas nessa compreensão. Espiritualidade está intimamente relacionada à maneira como você procura significado e propósito para a existência e de como você experimenta a sua conexão, não só consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o momento, com o cosmos, mas fundamentalmente com o significante ou com o sagrado. Ou seja, então, eu me coloco em busca de sentido e propósito a partir de uma conexão com o transcendente, e é nessa busca que eu vou me identificando com a espiritualidade e eu vou me aprofundando no final, numa perspectiva e numa revelação mais própria daquilo que eu sou. Interessante. E quando a gente conversa com alguns pacientes, ou colegas mesmo de saúde, eles sempre relacionam a espiritualidade com a religiosidade, né? Isso não necessariamente, né? Mas eles reportam automaticamente isso. Eu vejo muito paciente e alguns profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. O que realmente, o que acabou de você falar, o que realmente faz sentido, o que faz significado, e não necessariamente apenas a religiosidade, né? Está dentro desse contexto. Essa é uma distinção, Márcia, que para mim, no começo, quando eu era mais um teórico do assunto, dessa interface saúde e espiritualidade, era uma definição tão cristalina, tão bonito, né? Então, a espiritualidade era aquilo que inerentemente leva o indivíduo a procurar sentido e propósito a partir da conexão com o transcendente. Ponto. E religião é a construção multidimensional que inclui crenças, comportamentos, rituais e cerimônias praticados em privado ou coletivo, que derivam de uma tradição mais ou menos consolidada ao longo do tempo. Então, essas são as definições estáticas da literatura, propriamente, a partir dos grandes autores. Mas, quando nós entramos, propriamente, na realidade clínica, e a gente começa a atender esses pacientes e a falar com eles sobre espiritualidade, você percebe como a espiritualidade e a religiosidade, elas dialogam de uma maneira quase visceral. É muito difícil você encontrar algum indivíduo que tenha uma espiritualidade tão original que ela não se baseia ou ela não se alimente de algum grau de religiosidade. Então, a religião, ela é uma organização, ela é uma estruturação de uma experiência espiritual de um grupo. Então, um grupo experimenta, ele tem uma relação espiritual, geralmente com algum líder. Essa relação espiritual, para não se perder ao longo do tempo, ela é estruturada e organizada ao redor de determinados ritos, ao redor de determinadas orações, ao redor de determinadas traduções e comportamentos que permitem que essa espiritualidade desse grupo não perca sua essência ao longo do tempo. E eu digo isso porque alguns estudiosos da conexão espiritualidade-saúde, às vezes veem a espiritualidade como quase que uma irmã rica da religiosidade. Então, como se a religiosidade fosse uma coisa ruim, uma coisa digamos assim, opressora quase, ao mesmo tempo em que a espiritualidade é uma coisa libertadora, uma coisa nova, que nós acabamos de descobrir, quando não é isso. E quando, na verdade, a maior parte das pessoas se alimenta de uma certa fonte religiosa, evidentemente, para desenvolver
a sua espiritualidade, que é sempre pessoal. Isso aí é importante mesmo. E muitas vezes a gente vê que as pessoas acabam tendo muita dificuldade. Eu penso assim, um profissional de saúde, como que ele pode, dentro da sua atuação, né, independente da área, que seja psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, como que ele pode utilizar da espiritualidade, na sua intervenção com o seu paciente, ou até mesmo na sua abordagem inicial com o paciente? Como que ele pode, não sendo, né, um especialista como você, que faz tão bem uma anamnese espiritual, mas o que ele pode agregar dentro da sua prática, o conhecimento, onde ele pode buscar isso para poder melhorar a sua abordagem integral do seu paciente? Eu parto, Márcia, eu parto primeiramente do Código de Ética, né? Código de Ética Médica, que foi o único código de ética que me deu o trabalho de ler já há E alguns já é anos, bem grosso, diz o seguinte: o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, né? Em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Ora, se nós entendemos a saúde como sendo um conjunto de características relacionadas a uma dimensão biológica, psíquica, social e espiritual, a esfera espiritual é parte da saúde. Então, nós não podemos deixar isso de lado, ou nós não podemos achar que isso é uma coisa bonita apenas e que é para pessoas ilustradas, iluminadas e estudadas. Não se trata disso. Eu digo que a abordagem da espiritualidade é, antes de tudo, um exercício empático. Então, você precisa desenvolver, enquanto assistente de saúde, não importa qual seja a sua área de atuação, um grau de empatia. Eu vou dar um exemplo para você muito prático. Você é um especialista em dor. Eu estou lá, vamos dizer que eu sou um técnico de enfermagem, que eu entro no paciente para, por exemplo, fazer a troca das fraldas. E eu entro e eu vejo que aquele paciente está gemente. E eu identifico que ele está com dor. Eu não sou um especialista em dor, não sou eu que vou selecionar os opioides, não sou eu que vou escolher qual é a melhor técnica de proteção de uma úlcera de pressão, nada disso. Mas eu vou ter a empatia de sair do quarto e falar: olha, o paciente do leito tal está com dor, alguém faça alguma coisa. E isso vai desencadear uma cascata de cuidados que em algum momento atingirá o especialista em dor, que seria você. Em relação à espiritualidade, é evidentemente a mesma coisa. Então, mesmo enquanto teólogo, eu não vou estar apto a resolver as questões de profundidade, de significado e propósito de todas as pessoas. Mas se eu não tiver, enquanto profissional de saúde, a empatia de me importar com elas, eu nunca vou diagnosticar isso, eu nunca vou encaminhar isso, eu nunca vou trazer isso à tona, e eu vou acabar perdendo a oportunidade de utilizar a espiritualidade como um recurso, primeiro, de construção de vínculos, como diz a Juliane 850. É isso que eu estava lendo aqui. Eu vou perder a oportunidade de usar a espiritualidade como sendo uma ferramenta de melhorias de uma série de desfechos em saúde, incluindo ansiedade, depressão e limiar de dor, e eu acabo perdendo a oportunidade de oferecer uma assistência verdadeiramente interessada no paciente. É verdade. E aqui, como todo mundo está falando, quanto é importante esse vínculo, né? Estabelecer esse vínculo terapêutico através da empatia, né? E, consequentemente, a sua lente muda completamente o olhar para a pessoa, né? Não como para a doença especificamente, né? E dentro da sua experiência, obviamente, o que você acha que você poderia passar para os profissionais que estão aqui assistindo? Tem fisioterapeutas que eu já vi, algumas enfermeiras e médicos também, colegas aqui. O que você acha que poderia ser um caminho além da empatia? Como que ele poderia agregar dentro no primeiro contato com o seu paciente que acabou de receber no seu consultório, na sua clínica,
esse exercício, né, de abordar a espiritualidade na sua avaliação clínica, né? Existem três graus de abordagem da espiritualidade na prática clínica. O primeiro grau, ele é admitido a todas as pessoas relacionadas à assistência à saúde. E, classicamente, é fazer uma triagem, interessar-se, falar sobre o assunto e trazer à tona algum sofrimento existencial evidente. O segundo grau de assistência à espiritualidade em saúde envolve o uso de ferramentas de anamnese, que existem há diversas, né? A gente pode até falar hoje da mais habitual e simples que a gente usa, que é a ferramenta FICA, publicada pela Cristina Puchalski. E, por último, a espiritualidade num grau 3 de assistência, que é a espiritualidade geralmente realizada por profissionais da área, né? Então, ou seja, capelões ou mesmo assistentes em saúde, mas que sejam treinados para lidar com dilemas em espiritualidade de uma forma mais profunda. Então, acho que o primeiro ponto, Márcia, é você abordar a espiritualidade muito precocemente. Você não pode deixar para abordar a espiritualidade com o seu paciente no momento de angústia, no momento em que a coisa deu errado. Então, você nunca fala de espiritualidade. Um dia o camarada interna para tratar uma pneumonia e você fala lá para ele, olha, hoje nós vamos falar sobre Deus. Bom, o camarada já sabe que chegou a hora dele, porque de repente alguém decidiu abordar esse assunto, né? Então, isso precisa ser muito precoce na sua abordagem espiritual. Você vai fazer uma primeira consulta, você vai falar, olha, depois de fazer toda a sua anamnese profissional direcionada, você vai lá e vai perguntar para o camarada, olha, eu tenho umas perguntas para fazer relacionadas a uma compreensão mais profunda da sua vida. Posso? Pode, claro. Podemos falar um pouco sobre sua espiritualidade? Podemos. E aí você aplica algum questionário simples de abordagem. Eu vou citar aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live, o questionário FICA da Cristina Puchalski. Eu estou tentando aqui achar a referência dela, do paper original, mas ela publicou um questionário muito interessante que envolve aqui está, foi publicado no Journal of Palliative Medicine de 2000, da Cristina Puchalski, que chama Taking Spiritual History Allows Clinicians to Understand Patients More Fully. Então, é um paper grande, no qual ela fala um pouco sobre a questão da espiritualidade, mas ela apresenta um questionário que envolve 4 grupos de perguntas, que a gente pode guardar pelo nome FICA. Primeiro, F, fé. Então, é uma elucidação melhor sobre a fé do indivíduo. Então, você vai lá e vai perguntar qual é a religião do senhor, no que o senhor acredita, o senhor acredita em reencarnação, o senhor acredita em ressurreição, o senhor acredita que as pessoas, quando morrem, o que acontecem, o senhor acredita que Deus pode curar as pessoas, enfim. A profundidade do questionário que você vai fazer vai depender muito da abertura que você tiver. Depois do F, que é uma investigação sobre a fé do indivíduo, você entra em importância, aonde você vai investigar o quanto isso é importante para o paciente. Porque, às vezes, eu vejo isso entre os mais entusiasmados com a espiritualidade. Às vezes você tem um bruto entusiasmo em falar de espiritualidade. Nossa, assisti uma aula do Felipe Einstein maravilhosa, tal, não sei o que, lá. E o seu paciente não está nem aí para a questão da espiritualidade naquele momento, porque isso também é dinâmico. Então, você precisa perceber, na verdade, o quanto a pessoa quer falar sobre aquilo e o quanto aquilo é relevante para a vida dela. Por fim, C, que é comunidade, né? FIC, o C, se essa pessoa possui um grupo religioso, se ela possui uma estrutura religiosa ou espiritual que, de alguma maneira, dê sustentação à maneira como ela vive a sua própria espiritualidade. E, por fim, Edwards, que é acesso, né? O quanto essa pessoa quer e permite que você ajude. E a pergunta é muito simples: o quanto eu, enquanto profissional de saúde, posso ajudar nisso, posso entrar com essa questão na sua assistência, no que eu posso lhe ajudar em relação a isso. Então, são 4 grupos de perguntas que vão além daquela história assim, qual é a sua religião?
Mas só ele não responde nada. Só é um cadastro de hospital, né? Então, essa investigação espiritual não toma tempo, toma 5 ou 10 minutos no máximo. Você documenta isso no prontuário. E o quanto isso é ou não invasivo vai depender do quanto o paciente dá acesso a você falar sobre isso. Nunca tive um não. Né? Ai, não, doutor, com você eu não falo de espiritualidade, eu quero só falar de Novalgina e Profenite. Nunca aconteceu comigo. Isso é importante, porque às vezes os próprios profissionais têm uma certa resistência de abordar essas questões, não necessariamente da forma como você colocou, porque alguns falam para mim, tudo bem, eu vou perguntar, e eu faço o que com essa informação? Né? Como que eu vou lidar com isso no dia a dia? O que eu, né, profissional de saúde, posso ajudar o meu paciente caso ele perceba realmente que e eu perceba que realmente ele precisa realmente trabalhar esse lado espiritual dele. Entende? Então, isso é uma coisa que eu já ouvi de muitos colegas, não, independente da área, né? Que seja médico, enfermeiro, psicólogo. Então, tem pessoas que eu vejo que evita esse tipo de abordagem porque justamente não sabe como lidar. Eu não sei se você teria alguma dica, alguma orientação para essas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com esse aspecto que é a espiritualidade dentro da sua abordagem clínica, né? Esse é um ponto, Márcia, que eu confesso a você, quando nós tivemos a experiência do ambulatório de espiritualidade em saúde na Beneficência Portuguesa, esse era o grande desafio. Quer dizer, nós tínhamos um questionário que nós adaptamos do PROCER, né, do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do IPQ da USP. Nós fizemos uma adaptação do texto para pacientes oncológicos, que era o nosso principal foco. Sim. E a grande dúvida do nosso grupo na época, que envolvia eu, psicóloga, um grupo de voluntários, antropólogos, enfim, era o que a gente vai fazer com isso. E quando nós percebemos de que maneira se estruturou a coleta dessas informações, nós percebemos que o que a gente precisava fazer, na verdade, era se dispor a ouvir as pessoas. Nós ouvíamos o que elas tinham a dizer e não se tratava sempre de um aconselhamento, né? Sim. Na verdade, era uma escuta ativa e que muitas vezes levava as pessoas a um próprio insight. Mas o que é muito construtivo em relação a essas experiências que nós vivemos na prática assistencial é que elas levam, sem dúvida, e eu vejo que alguém comentou sobre isso, leva, sem dúvida, a uma reflexão da nossa própria espiritualidade. Né? Exatamente. Então, eu faço essa comparação, às vezes o pessoal acha meio esdrúxula, mas é o seguinte, quando você aborda a espiritualidade de alguém e você se dispõe a fazer isso, é como limpar embaixo da geladeira. Vem um monte de coisa que você nunca imaginou que estava ali embaixo, né? E você tem que estar um pouco preparado a lidar com isso. E muitas vezes você vai sair de um atendimento onde você entrou na temática da espiritualidade fraturado psiquicamente. Você vai sair dali e precisar reabastecer as suas energias. Exato. Eu me lembro um atendimento que nós fizemos na Beneficência Portuguesa a um pastor que estava em fase final de vida, um pastor, uma pessoa importante dentro do grupo religioso dele. E foi um desafio para mim e para a psicóloga, porque a gente falou, gente, o que nós vamos falar para um pastor? O que é que nós temos a acrescentar a um pastor? Mas fomos. E foi um momento, nós falamos muito sobre, evidentemente, o processo de adoecimento, de morte, e ele tinha uma fé muito estruturada, muito firme, muito organizada, então tinha uma clareza muito grande sobre o pós-morte, então era um homem pronto para morrer na perspectiva dele. Porém, havia um sofrimento espiritual intrínseco que nós demoramos uns bons 40 minutos para capturar. Ele sentia falta de cuidar das pessoas, de orar pelas pessoas, porque foi o que ele fez a vida toda. Sim. A vida toda ele não foi assistido espiritualmente, ele foi um assistente espiritual. Então, da mesma maneira como a pessoa às vezes interna e sente falta de ir à igreja, ele internou e adoeceu e sentia falta de exercer o seu ministério de pastor, de condutor das almas.
E foi muito bonito, porque no final do encontro, nós falamos, bom, já identificando esse sintoma, né? Eu falei para ele, pastor, então nós vamos nos despedir, mas antes de a gente se despedir, eu queria que o senhor orasse por nós. Eu queria que o senhor fizesse uma prece de intercessão por nós que estamos aqui conversando com o senhor. E foi uma avalanche de lágrimas. Chorou o pastor, chorou o pai do pastor, chorou eu, chorou a psicóloga, chorou todo mundo chorou, porque foi muito bonito o diálogo que ele estabeleceu com Deus, de agradecimento por todas as pessoas que ele havia ajudado e de intercessão por nós. Saímos dali, todos nós um olhando para o outro, né? Aí eu falei para Maria Fernanda, que era psicóloga, falei, Maria Fernanda, nós realmente precisamos agora descer, comer um brigadeiro e tomar alguma coisa quente e esperar isso tudo passar, porque não tenho condição de fazer mais nada agora. Né? E foi muito bonito. Ele faleceu poucos dias depois, né? Faleceu em paz, mas teve uma oportunidade aí de ministrar uma última vez a oração sobre alguém. Que delicadeza, né? Vocês terem esse feeling, né? E perceber isso e dar essa oportunidade. Fantástico esse seu relato aí. Quando eu penso em pacientes com dor crônica, né, que é o que a gente, independente que seja oncológico ou não, a gente vê que tem alguns estudos aí, não muitos, mas tem alguns estudos falando do como o paciente utiliza, né, a espiritualidade / religiosidade aí como um recurso de enfrentamento de um momento difícil. Na oncologia a gente vê isso claramente. Inclusive com desfechos, né, positivos em decorrência da sua fé, da sua espiritualidade. Você acha que isso, Felipe, realmente a gente é o caminho para que a gente possa proporcionar aos nossos pacientes, né, um auxílio, uma intervenção, vamos dizer assim, para ajudá-lo a enfrentar? Vamos imaginar na tua realidade, que é dentro da oncologia, né? Dar esse suporte que realmente um deles inclusive os estudos aí mostrando até o paciente consome menos medicações, o paciente que é mais comparado com um grupo que com menor religiosidade. Você percebe isso na sua prática? Olha, eu vou citar aqui um paper do Sidal, que foi publicado na Pain Medicine em 2015, né? Que ele termina, ele faz uma longa revisão dizendo assim, espiritualidade, qual é o seu papel na medicina da dor? E ele conclui, eu sempre cito isso nas aulas, que ele diz o seguinte: aparece uma crescente evidência de que acessar assuntos em espiritualidade em pessoas com dor persistente é importante, se não crucial, no aspecto do manejo da dor. E o número de evidências é crescente, né? Uma outra autora importante, né, a Elizabeth Rippentrop, ela publicou 2 revisões também sobre espiritualidade e populações com dor crônica, onde ela constrói bem essa narrativa da importância da dor, né? Porque a dor crônica, ela constrói junto com o sofrimento espiritual um mecanismo de catraca. Deixa eu tentar explicar. Dor crônica leva à limitação, leva à angústia e leva a isolamento. A pessoa com dor, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer se relacionar com ninguém. Ela se angustia porque ela se percebe ferida na sua integridade enquanto indivíduo, e ela se percebe limitada porque ela não consegue fazer as coisas que ela habitualmente fazia. E, por outro lado, isso leva a um profundo sofrimento sobre o sentido de si próprio, o que leva a desesperança, perda de sentido de vida e conflitos de fé. E os conflitos de fé, por sua vez, levam a mais angústia, mais depressão, mais isolamento, mais limitação. E isso vai virando uma catraca que só progride com a piora da saúde do indivíduo como um todo. Então, Márcia, eu acho que o sistema, um grupo de dor de qualidade, uma assistência de dor de verdade, né,
precisa incluir esses fatores, porque senão é prescritor de opioide. E prescritor de opioide tem um monte, né? Então eu falava muito isso nas aulas do Einstein, quando eu chegava lá, o pessoal, puxa, mas falar de espiritualidade, eu falo, olha, vocês vão ser especialistas em dor, vocês não são o atendimento primário, que é saber adequadamente a dose do tramadol ou da novalgina. Vocês são os caras que são chamados para dar conta da dor que ninguém conseguiu dar conta. Eu, como oncologista, eu não vou chamar o especialista em dor para lidar com uma dor óssea grau 7 no paciente recém-diagnosticado. Eu vou chamar o cara para lidar com o paciente com dores que eu não consigo contornar. E muitas vezes contornar isso não é instalar uma bomba de PCA. Então, às vezes, me irrita um pouco, fica aqui o meu desabafo para aqueles que estão me assistindo, quando você chama o grupo da dor, e a principal intervenção dos caras é instalar uma bomba de morfina, sabe? Para o camarada ficar apertando. Eu entendo a questão da titulação da dor, mas a dor, ela não está isolada, ela é parte de um problema maior. Então, às vezes, você vai ver um paciente e você fala assim, puxa, mas o médico da dor passou? Aí o cara fala, doutor, eu não sei nem o nome do camarada que passou aqui. Fala, bom, não sei se é um bom grupo, né? Porque para tratar dor crônica envolve, para mim, vínculos afetivos, necessariamente. É. E muitas vezes as pessoas veem a pessoa de maneira muito focada no diagnóstico, né? Na lombalgia, na dor, no câncer, ou enfim. E muitas vezes não tem esse olhar, né, integral. E realmente eu percebo que muitas vezes os pacientes ficam insatisfeitos com o tratamento e acabam tendo uma adesão baixa e um resultado insatisfatório, obviamente, porque dentro desse contexto, né, dessa engrenagem toda, se você não cuidar de todos esses aspectos, obviamente, né, a gente vai estar fadado ao insucesso, né? Infelizmente, isso é algo bastante comum no dia a dia, né? E pensando em alguns pacientes que, né, estão aqui acompanhando, Felipe, o que você poderia passar para eles em relação do que eles podem fazer por eles mesmos para que eles façam desse sentido, para que eles que sofrem com dor crônica possam buscar, né, melhorar a sua espiritualidade? O que você poderia passar de mensagem para as pessoas aqui que sofrem com dor crônica, que tem várias aqui que eu já vi que estão ouvindo você? Olha, eu acho que eu ousaria falar para todas as pessoas o que eu falo para mim mesmo diariamente, né? Da necessidade que nós temos de buscar uma vida em profundidade, Márcio. Buscar uma vida naquilo que realmente faz sentido, naquilo que realmente tem valor, nas coisas que são relevantes e importantes, né? O que eu vejo muitas vezes é que nós, e aqui é uma crítica a todos nós, né? Às vezes passamos pela vida com a profundidade de um pires, se preocupando apenas com a superficialidade das coisas, sem voltar o nosso olhar para os grandes dilemas da vida, para os grandes questionamentos de propósito. E se eu não entro nos questionamentos de propósito, eu não me abro ao sagrado, eu não me abro ao sobrenatural, eu não me abro à transcendência e eu não me amplio. A dor, ela é uma parte da natureza frágil humana. Ela é inerente à fragilidade da nossa natureza. Carlos Drummond de Andrade dizia que sempre que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque sofrer implica necessariamente como você interpreta aquilo que está acontecendo com você. Então, a minha dica, ou talvez, quem sou eu para dar uma dica para as pessoas sobre como viver a sua vida espiritual, é simplesmente ter um hábito de voltar e dedicar tempo à sua espiritualidade. Dedicar tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né? Você dedica algum tempo a cuidar do seu corpo, por exemplo, vai
fazer 30, 40 minutos de academia, nas épocas que as academias estavam abertas, vou fazer uma caminhada no corredor, no bairro, enfim. E por que não uma rotina de vida espiritual diária? 20 minutos, 15 minutos, não importa se você é budista, se você é hinduísta, se você não é nada, se você é católico, se você é evangélico, não importa. Mas eu tenho os meus 30 minutos de diálogo com o transcendente, de meditação, de oração, de música, de arte. E esses dias eu estava fazendo uma live com a Mariana Ferrão e a gente estava refletindo sobre as oportunidades da quarentena, não só sobre os problemas, mas as oportunidades. E a quarentena fez com que a nossa sociedade, de alguma maneira, ficasse mais silenciosa, ficasse mais calma, quieta. Então, nós temos mais tempo. Inevitavelmente, nós temos mais tempo. Recentemente, eu até olhei e falei, nossa, quanto tempo eu tenho sobrando que eu vou fazer com isso? É, não era um hábito. É, E o tempo que nós temos que usá-lo com prioridade. Então, se dedique a algo que fortaleça a sua espiritualidade. Se dedique à vida de oração, se dedique à meditação, se dedique a uma boa leitura, se dedique a apreciar a arte, se dedique, seja ela sacra ou não, né? Seja ela musical, por imagem, enfim. Utilize esses momentos de silêncio com preciosidades, mas a gente utiliza os momentos de silêncio, e eu me autocritico às vezes, para encher a vida de mais porcaria. Então a gente fica procurando mais porcaria na internet, a gente fica aqui falando sobre os assuntos mais insolúveis do mundo. Então, às vezes a gente fica mergulhado horas nas soluções de problemas que nós não temos a menor capacidade de solver. exato. Uhum. E a gente está simplesmente, sem simplesmente olhar para como está a nossa saúde interior, nossa vida interior, as nossas realidades, como é a minha saúde interior. E uma boa maneira para você saber como é a sua saúde espiritual é entrar em momento de crise. É só diante da crise, porque se você está na fila do McDonald's esperando o Big Mac, você está com zero problemas em relação à sua espiritualidade. Agora, se você está na fila de um hospital esperando para saber se você é positivo para a Covid-19, é outra coisa, né? Então, as crises, de alguma maneira, elas nos ajudam a nós refletirmos um pouco sobre a profundidade das nossas raízes. O vento, ao chacoalhar a árvore, ela exatamente, ele testa o quanto as nossas raízes são profundas, né? Então, às vezes, eu vejo um profissional de saúde que passa por uma situação que ele trata ou ele cuida e o cidadão desmonta, né? Simplesmente porque às vezes não cultivou raízes mais profundas. Uhum. Isso é um fato bem importante, porque a gente percebe, você citou o momento atual, né? Muitos pacientes com dor crônica, neste momento em que a gente vive atualmente, estão perdendo, entre aspas, a oportunidade de realmente refletir sobre a sua espiritualidade, praticá-la, mas muito pelo contrário, estão descompensados com a sua dor, com medo do que nós não temos controle, né? Como você Sim, mesmo disse. E isso tem piorado muito, alguns pacientes até que estavam controlados da dor por realmente esse sentimento que permeia o nosso no dia a dia nosso e da nossa família, né? Então, é uma dica muito importante quem está ouvindo aqui, que seja paciente, quem mesmo profissional, para que a gente possa tratar e ter um olhar, aproveitar esse momento para rever tudo isso. Porque no dia a dia a gente está tão no automático, né? E não dá essa atenção especial, esses 15 minutos, 30 minutos. E essa é uma grande oportunidade para a gente rever uma série de coisas que até então a gente não estava atentos aos detalhes. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, como você disse, e aproveitar para que esses pacientes que estão aqui ouvindo possa seguir isso, porque é tão importante a gente ver o quanto isso faz total diferença para a sua autogestão, para o seu autoconhecimento, para melhorar
ansiedade, controlar aquilo que te dá o gatilho da sua dor, é você se conhecer, se permitir isso. Mas muitas vezes é difícil, né, Felipe, você entrar em contato com algumas coisas, né, que às vezes eu percebo que o paciente, a dor é só um cartão de visita, na realidade, né? Existem coisas mais profundas que ele não quer mexer, né? E isso, Exato. né? É muito difícil mexer nisso daí, né? A gente sabe que o que está por trás, né? Essa é só a pontinha do iceberg, né? Tudo aquilo que precisa ser trabalhado, ele não quer que venha à tona, justamente pelo medo, a insegurança, a angústia de lidar com aquilo, né? Não, sem dúvida, isso vai exigir de nós um profundo senso de vínculo e de necessidade de que eu de verdade me interesse pelo indivíduo e esteja tentando resolver o problema dele e não o meu. Que às vezes eu vejo que a boa parte da nossa assistência em saúde é mais focada em resolver o nosso problema do que resolver o problema de verdade do paciente que está nos aguardando. Eu queria citar um comentário de um dos amigos que está nos acompanhando aqui, o Roberto, que diz o seguinte: a vivência da transcendência não precisa ser independente ou desligada da vida profissional. Olha, Roberto, isso é muito precioso, viu? Uma série de grandes pensadores da espiritualidade no Ocidente refletiram sobre isso. Eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro deles era São Bento de Núrcia, cujo lema da sua ordem virou ora elabora, né? Então, ore e trabalhe. No mesmo caminho de espiritualidade, cito outro, que é São Camilo de Leles, né? São Camilo, quando fundou o seu movimento de assistência dentro dos hospitais, ele era conhecido pela seguinte frase: coloquem mais coração nessas mãos. Coloquem mais coração nessas mãos. Né? No sentido de nós nos dedicarmos de uma maneira mais integral à assistência das pessoas. E, por fim, citando o fundador de um movimento religioso católico, São José Maria Escrivá, que dizia e batia muito nessa tecla da importância da vida espiritual na execução do seu trabalho com perfeição. Quer dizer, ser perfeito naquilo que você faz também é um exercício de espiritualidade, porque é um exercício de caridade e é um exercício de amor ao próximo. Então, quando eu vou, por exemplo, para o curso da Márcia, para me capacitar, para ser apto a cuidar bem da dor das pessoas, e eu coloco isso em prática de uma maneira correta, eu estou exercendo um ato de caridade, porque eu estou fazendo o melhor possível por uma pessoa. Então, esse link entre a vida profissional e a vida espiritual é fundamental. A vida espiritual do indivíduo, ela tem que permear todas as dimensões da sua existência. Não adianta o camarada ser o Papa Hóstia da paróquia, trabalha 3, 4 missas por semana, e ele chega e, de repente, não dá atenção ao seu paciente, ou trata mal o seu funcionário, ou trata mal o porteiro do prédio. Então, sem dúvida, é uma espiritualidade vivida apenas na superficialidade, né? Porque a espiritualidade ela vai nos conectar com a transcendência e nada mais nos iguala enquanto seres humanos quanto a nossa humildade diante da transcendência. Você pode ter o maior repertório intelectual possível, você pode trabalhar no melhor hospital do mundo, você pode ser multimilionário, mas diante do transcendente, do mistério da existência, somos todos bem pequenos. Exatamente. E quando você realmente, como você citou, né, fazer o bem para o outro, o quanto que isso também você, não só para o outro, mas para você também, quanto pessoa, né? Então, você oferta, né, você doa, você tem a caridade, e você também está melhorando você quanto pessoa, porque isso faz toda a diferença quando você realmente coloca o coração em tudo que você faz, né? Nas mãos, como você citou. Bom, Felipe, está quase finalizando aqui. Eu queria só que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, né, somos profissionais de saúde, independente
da área que nós atuamos, né? E alguns pacientes que estão aqui, essa live vai estar salva lá no meu canal do YouTube, é só vocês acessarem, que todo mundo está perguntando aqui, então já vou adiantando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que realmente você pudesse passar essa tua visão, seu conhecimento tão rico, para que a gente possa realmente aplicar isso e que pudesse fazer toda a diferença para cada um de nós que estamos te ouvindo agora. Olha, eu queria, se é para deixar uma mensagem, eu vou deixar a mensagem de, para mim, uma das pessoas mais relevantes em relação à espiritualidade no Ocidente, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha foi uma francesa que faleceu muito jovem num mosteiro em Lisieux, vítima da tuberculose. E ela desenvolveu um caminho de espiritualidade, de conexão com Deus, baseada essencialmente na humildade, baseada essencialmente na sua colocação diante do sagrado como um receptáculo de amor, ou seja, você simplesmente se coloca diante do sagrado, do transcendente, como sendo um pequeno que recebe afeto, que recebe amor, que recebe carinho. Eu acho que esse é um dos segredos da espiritualidade, Márcia. Uma espiritualidade que não seja essa espiritualidade midiática que parece ficar procurando um certo desempenho, um certo coach, uma certa aferição de resultados espirituais, né? Mas sim uma espiritualidade de pequenez e de humildade que nos faça nos colocar diante do sagrado, vendo a nossa pequenez, sendo objetos de um amor maior que se deposita sobre nós. E é a partir da recepção desse amor que eu tenho o que dar para o outro. Somente com uma espiritualidade que se abre ao transcendente, eu tenho algo para dar para o outro. Eu tenho algo para oferecer, não só como profissional de saúde, mas como ser humano. Muito bom. Fechou com chave de ouro, né? Como sempre, né, Felipe? Eu queria agradecer você rapidamente, quando eu mandei um WhatsApp, ele topo. E, como sempre, né? Sou sua fã, você sabe disso. O quanto ainda quero participar dos seus cursos, seu simpósio, workshop, é muito importante. Quem quiser, pode entrar em contato com o próprio Instagram do Felipe, maiores informações. Eu vou passar aqui, o Roberto pediu, eu vou passar para você o que ele citou da avaliação, né? Do FIC lá, da avaliação. E vou deixar junto lá no canal para vocês. E queria agradecer e deixar o Felipe aí ciente que agregou imensamente a todos nós e que sempre é um grande prazer ouvir você falar, o domínio, as suas palavras realmente tocam a gente, faz a gente, com certeza, refletir e pensar que realmente isso faz todo sentido para nós que lidamos com pessoas com dor crônica e para aqueles que sofrem com dor também. Obrigada. E eu queria, mais uma vez, né, te parabenizar pela excelente aula que você nos proporcionou hoje. Obrigado, Márcia, pelo carinho, estou sempre à disposição. Obrigado por me introduzir ao mundo do Instagram. Para quem não sabia, eu não tinha Instagram. Eu fiz para poder estar com a Márcia aqui hoje. Eu falei para ele, você vai ter que fazer um Instagram, senão não vamos conseguir conversar. Márcia, eu tenho uma máquina de escrever no escritório. Imagina, ter Instagram é um pulo evolutivo para mim. Eu acredito. Tá. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de todos. Tchau, tchau. Um beijo, querido.